tarde. Boa tarde para todos vocês. Desde já eu quero pedir desculpa pela minha voz, né? Estou um pouco rouca, mas eu vou deixar aqui um conteúdo que edifica a sua vida. E você que me acompanha aqui no canal, que ainda não se inscreveu, não perca mais tempo. Se inscreva, fica com a gente, que Deus te abençoe, ok? Narcisista suga tudo de bom que existe na vida da vítima e que também existe à sua volta. Ele suga o que é bom porque ele precisa deixar aquilo que é ruim dele na vida dessa vítima. Então, você pode observar, quando você ouve falar de alguém que convive com narcisista, o que ela passa durante o tempo que ela está se relacionando com o narcisista, ela leva muitos anos para ela se refazer, para ela se recompor, para ela trazer de volta. Só que quando a vítima dentro da relação acorda, mesmo antes do descarte do narcisista, ela não vai levar tanto tempo para se recuperar, porque ela entendeu do que se trata, de quem se trata. Então, para ela fica mais fácil quando ela acorda dentro do relacionamento. Então, preste atenção. Como eu estava dizendo para vocês, o narcisista ele passa uma vida inteira sem amar. Você quer castigo maior do que esse, gente? Vocês querem desgraça pior do que essa? Pensa numa desgraça sem graça. É um troço desse. Uma pessoa passar uma vida inteira sem conhecer o que é o verdadeiro amor. Deve ser muito triste, deve ser muito ruim. Realmente deve ser muito chato. E essa é a vida de um narcisista. Narcisista não ama. Ele pega o que ele precisa durante o tempo que a vítima o aceita na vida dela como parceiro, amigo, né, adjuntor, companheiro, vamos colocar aí sócio, porque eles gostam muito de sociedade. Não importa. Durante o tempo que ele for aceito na vida dessa pessoa, ele vai aprontar aquilo que ele sempre apronta, desde que ele seja aceito. Então, a luta dele é você o aceitar como ele é e ainda assim pagar um alto preço para poder querer ele na sua vida. Olha o tamanho do abuso. É você que paga o preço e é você que tem que aceitar ele na sua vida. O problema não é ele, você está entendendo? Ele coloca que o problema é a vítima. Então, é quase assim, ele não fala, mas ele dá um entender. Você tem que me aceitar do jeito que eu sou, ainda que isto vai custar a sua própria vida. Me aceite ou me aceite, porque eu não mudo. Só que quando a vítima acorda, ela sai e ela sai leve, livre e feliz, porque ela sabe quem ela é. Ela sabe da identidade dela. Você observa que nada perto do narcisista anda. Nada perto do narcisista prospera. Perto do narcisista nada vai para frente. Por quê? Por causa da inveja. Ele não tem inveja da vida da vítima, ele tem inveja daquilo que a vítima tem, sem precisar de ninguém. Porque geralmente, quando ele conhece uma vítima, né, que ele faz com que essa vítima se envolva com ele, porque na verdade o narcisista não se envolve com ninguém. Ele sabe que ela dava conta das coisas sem a presença dele. Ele sabe disso, tá? Ele sabe que você era muito feliz sem estar envolvida com ele ou com ninguém. Então, ele tem inveja daquilo que você tem na sua vida, sem depender de ninguém. Então, eu quero chamar a sua atenção para essa reflexão aqui na tarde desse dia. Narcisista, ele não ama, tá? Não, ele não ama. Ele usa a pessoa e o tempo que ele pode estar
ali qual o tipo de benefício que ele pode ter durante o tempo que essa pessoa, vou repetir, o aceita na vida dela. Então, narcisista, vou te falar mais ou menos o padrão, o jeito, mais ou menos por alto, o tipo de gente que o narcisista gosta, tá? O narcisista procura pessoas que têm, né, algum tipo de carência para essa pessoa procurar alguém para se relacionar, ou seja, de preferência que seja ele, né? Porque ele vai vir oferecendo tudo que essa pessoa nunca teve, nunca viveu, nunca possuiu, nunca sentiu. Então ele vai oferecer algo de muito diferente de tudo que a vítima já conheceu. Então ele prefere ser o escolhido dessa vítima e ele faz de tudo para que ela o escolha sempre, todas as vezes. Então, quando ele vê que essa vítima tem algum tipo de carência, ele vai, é a vítima perfeita, essa aí tá boa para poder ele manipular, controlar, coagir, adoecer e tirar o que ela tem de melhor. Já que ele não pode ser quem você é, que você também não seja para mais ninguém. Essa aqui é a verdade. Onde quanto mais essa vítima busca, né, se preencher nele, porque essa é a verdade que acontece, mais doente ela fica nela. Por que ela fica nela? Porque ela não pode pegar no narcisista aquilo que realmente ela pode dar para ela, mas não parou para pensar, ela ainda não deu. Então ela busca nesse relacionamento realmente uma parte que soma, porque ela entra com sentimento, ela entra com amor, mas o narcisista vai entrar com a dor. E é desse jeito. Então você precisa ter consciência de quem é você, das suas lacunas, daquilo que você pode trabalhar em você e melhorar. Estou falando aqui para a vítima, né? Porque ele precisa que a vítima seja carente, que ela tenha carência emocional. E essa carência emocional ele vai oferecer como se ele pudesse preencher para você. E quanto mais ele vê que a vítima está precisando ser preenchida de algo que nem ela mesma sabe explicar, mais esse narcisista vai pisar, te humilhar, te colocar cada vez mais abaixo dele por esse sentimento que ele vê você tendo por ele. Então observa que os narcisistas são carregados, veja bem, eles são essas pragas, gente, são carregados pelo vento. Sem hora e sem lugar certo, aonde o vento tocar vai, como que pode? Uma pessoa sem direção e sem rumo. Só que, para alguns ambientes, o narcisista vai se apresentar como se fosse uma pessoa normal. Você que não foi normal de se relacionar com ele, mas ele vai aparentar ser uma pessoa normal. Porque ele precisa buscar destruir o que as pessoas normais têm de bom na vida dela. Ele não passa na vida de uma pessoa sem deixar destruição. Ele precisa fazer com que essa vítima desça abaixo dele. Não importa o que ela vai sentir, o preço que ela vai pagar. Importa que ele consiga extrair dessa vítima aquilo que ele quer extrair para aquele momento que ele está na vida dela. Ele não está se relacionando com ela. É diferente, né? Então, o narcisista ele vai te diminuindo, até essa vítima começar a se ver sem nenhum valor na presença dele. Quando ele olha, né, e ele observa que ela realmente não se acha o suficiente, não se acha o mais capaz para alegrar alguém, para fazer alguém feliz, isso deixa a vítima para baixo. E é verdade. Então, que você venha blindar a sua alma em Deus, né? Principalmente porque sem Deus a gente não pode fazer nada, nós não conseguimos ser nada, fazer nada. Manter a sua alma curada, é muito importante a gente falar disso aqui. E ser feliz, se ver feliz, se fazer feliz. Porque o narcisista ele vai entrar com todos os parâmetros onde ele possa te desvalorizar e te fazer você se sentir infeliz. Quando você para lembrar quem você é em Deus, você avança.
E o papel do narcisista é destruir vidas, enfermar as almas, perturbar-lhes os espíritos das pessoas e danificar todas as células saudáveis do corpo dessa vítima, começando pela mente. Exatamente. Ele começa pela mente. Então ele implanta a mazela dele na mente da vítima, através das manipulações, humilhações, rebaixando essa vítima ao nível daquilo que ele é, que ele tem, que ele carrega. Então agora ele fica alegre. Claro que o bicho vai ficar alegre. Ele conseguiu fazer com que você se sinta mal. Então ele vai começar a celebrar porque ele está te vendo mal. Ele está vendo que o que ele fez efeito, deu certo. Ele vai continuar fazendo mais do pior. Agora veja, você é uma pessoa saudável mentalmente, curada emocionalmente. Ele não quebra a sua identidade. Se você é isso que eu te disse, ele não consegue quebrar a sua identidade. Por quê? Cada vez que você cuida de você, que você presta atenção, né, como eu disse agora há pouco, nas lacunas, algumas arestas da nossa vida que a gente precisa cuidar, que a gente precisa zelar mais, dar mais atenção, esse narcisista não vai achar porta de entrada. Né? Tudo o que ele quer é fazer com que a vítima note, observa que ele é melhor do que você em tudo, sendo que, na verdade, ele nunca foi melhor em nada, nem em fingir um sentimento, pelo amor de Deus. O bicho é tão ruim que nem fingir sentimento, sabe, gente? Então, ele quer ver a vítima se entregando para ele, falando sim o tempo todo para ele. E cada vez que essa vítima vai dizendo sim para o narcisista, ela vai dizendo não para a vida dela, para as coisas dela, para o avanço dela, para a vitória dela, para o crescimento dela. Você está entendendo? Agora você já sabe disso. Então olha para dentro de você e veja o quão rica você é em Deus, como Deus te fez nele. O DNA seu é de filha e você é filha de Deus. Aí o narcisista pisa até te ver esgotada mentalmente, sem forças para se relacionar com mais nada e com mais ninguém. Ele pensa que você é o quê? Que você é quem? Que tu caiu de paraquedas, tu veio do nada? Não, você tem uma identidade, você é filha de Deus. E por que ele não quer que você se relacione com mais ninguém? Porque o narcisista, ele não consegue se relacionar nem com ele mesmo. Então ele agora começa a ver essa vítima exatamente como eles são, no interior deles. Mas esconde isso para serem aceitos na vida de vocês. Entendeu? Na sociedade, na família, na empresa, nas igrejas, nos púlpitos, na vida das vítimas, vou repetir de novo, ele precisa ser aceito em algum lugar. Porque na realidade, ele não fala, mas ele se sente inadequado. Ele se sente inadequado. Então ele vai buscar ser aceito e depois que ele é aceito, ele vai abusar, ele vai pisar, ele vai diminuir as pessoas. Como se ele fosse o único no mundo que tem que ser aplaudido. A qualquer custo, não importa. Quem vai morrer, quem vai viver. Ele só quer o aplauso, ele só quer o brilho, ele só quer ser notado, ser visto, ser percebido. Nem que seja como algo muito ruim, mas que seja, porque não tem nada além disso nele. Você está entendendo? Então não permita que uma pessoa quebrada venha pôr dedo na cara de vocês, gritar com vocês, desrespeitar vocês e achar que vocês não têm pai. Você tem pai. Você tem uma identidade. Uma pessoa normal, ela não vive, olha só, presta atenção, uma pessoa normal, ela não vive em função de fazer mal para os outros. Gente, normal não faz isso. Não vive para ser aplaudido.
Não vive para ver a desgraça alheia. Uma pessoa normal não faz isso. Não busca celebrar no interior dela o sofrimento que ela conseguiu causar na vida de alguém. É muita crueldade escondida, é muita malignidade. Está repreendido no nome de Jesus. E narcisista não tem poder de roubar o seu valor. Quando você acorda dentro da relação e você sai antes do descarte, você sabe quem você é em Deus, você repreende essa crueldade, essa malignidade, nada te afeta. Porque o papel deles é não só desvalorizar e destruir, mas também denigrir a sua imagem diante das pessoas. Então ele precisa denigrir, destruir, desfazer, ignorar, bater sem a vítima perceber quem está batendo, para que ela se sinta estraçalhada diante das pessoas e diante da própria vida dela. E a vergonha começa a entrar na vida dessa vítima, onde ela não procura ninguém para conversar. Eu estou falando de coisa muito séria. Ela passa por todos os processos sozinha, porque só ela sabe o tamanho da dor que ela está enfrentando. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, perda de peso, ganho de peso, perda do sono, irritabilidade, pressão alta, inflamação corporal, alma angustiada, choro incessante, fora todos os órgãos do corpo da vítima que sente o abalo pela a enfermidade que é causada na alma dela, porque o narcisista ele vai direto na alma da vítima. Eu estou falando de alguém muito cruel. Então, observe, o narcisista se acha melhor que você, se acha melhor que o mundo. Se achar é diferente de ser, nunca foi, você está entendendo? Ele se acha que é mais inteligente que você. Ele esmaga tanto a autoestima da vítima, que tem vítima que ela não quer botar a cara na rua para dar um bom dia para ninguém mais. Ela acha que morrer logo para ela seria a solução do que sentir a dor que ela sente. Gente, eu estou falando de uma coisa que eu sei. Esse quadro é terrível, mas existe saída, existe cura. Não são os medicamentos que vão te curar. É você ter clareza do que te aconteceu, é você saber a origem dessa dor e matar ela pela raiz. Então ele vai esmagando a autoestima dessa vítima até ela não ter nenhuma condição de reagir mais perto dele. Ela não reagindo, ela permanece nos abusos, totalmente sem forças. O trabalho dele é te dar trabalho. O trabalho do narcisista é arrumar problema para a vítima. Ele precisa ser um problema na sua vida. Na mente do narcisista, ele tem que ser um causador da dor da vida de alguém. Ele não tem que ter, nem tem que ser a solução para ninguém. Ele tem que ser o problema. Quem é que quer carregar isso, gente? Como um tumor invasivo, sabe? Que chega sem avisar, gruda ali e só arrancando para sair. Então, veja bem, o desejo dele é entranhar na mente da vítima, tá? A tal ponto dela não conseguir pensar em nenhuma outra coisa a não ser no que ele fez com ela. E isso começa a correr nas correntes sanguíneas dessa vítima. É por isso que causa inflamação no corpo e começa a vir várias doenças, intoxicando até o ar que essa vítima respira. Tudo fica pesado em você, não só em você, mas também em sua volta, por causa de uma ideia que você abraçou do narcisista, como se ele tivesse algum poder de te destruir. E ele vem para destruir, ele não vem para somar, nunca veio. Então isso precisa ser arrancado de você pela raiz, sem direito a retorno. Não tem que ter retorno. Narcisista é narcisista e pronto. Narcisista é mau e pronto. Narcisista é cruel e pronto. Narcisista é tóxico e pronto. Narcisista é assassino do amor e pronto.
E toxicidade mata. Então você não pode ingerir nada do que vem dele. Lembra disso, você não pode engolir, não tem que aceitar. Nele não faz mal tudo isso que ele faz com você. Por quê? Porque ele já é o próprio veneno. É morto em vida. Não faz mal. Ele já é a fonte de todas as desgraças. Como é que ele ia se sentir mal? Todas as coisas ruins que acontecem na vida das pessoas que convivem com o narcisista, ele é a fonte disso. Ele é o causador disso. Eu estou falando de uma coisa muito séria. De uma pessoa desgraçadamente, Deus que me perdoe nessa palavra, infeliz. E anda de mãos dadas com a desgraça o tempo todo. Ele gosta de andar de mãos dadas com a desgraça. Sabe por quê? Porque a culpa é de quem convive com ele, a culpa é de quem aceitou ele, a culpa é de quem dá a segunda chance para ele. Se ele é assim com as pessoas, as pessoas querem estar perto dele, porque se não querer ficar perto dele, ele não vai ser assim com ninguém. E a partir do momento que a vítima começa a engolir isso, goela abaixo, como se fosse culpa dela, ela vai ficando cada vez pior. E o narcisista, cada vez melhor. Mas, na verdade, o que aconteceu é que ele viu, veja bem, o narcisista viu, ele viu as tuas fraquezas, as tuas vulnerabilidades. E aí ele entrou, como eu estava dizendo agora no início do vídeo, ele viu a carência, ele viu o lado, viu as lacunas, viu as suas necessidades, viu aquilo que você acreditava que poderia ser verdade. Foi aí que ele entrou. É nesse lugar que ele entra. Porque você acha que ele te isola depois de te enfraquecer? Ele enfraquece a vítima, como se a vítima não tivesse mais nada que restasse a não ser ele. E depois ele isola ela. Ele precisa isolar. Por quê? Porque ele sabe que você perto da sua rede de apoio, você perto das pessoas, você pode abrir a sua boca e falar a verdade. E você falando a verdade, você pode ser orientada e sair a tempo antes que ele te destrua totalmente. Então ele tira as pessoas de perto de você, porque ele afastando você, te isolando, fica muito mais fácil para você ser manipulada, entendeu agora? Você sozinha com ele é bem mais fácil. O trabalho de manipulação dele acontece mais rápido. Agora, você sendo assistida por pessoas o tempo todo, isso vai dificultar o trabalho dele. É por isso que ele coloca a vítima em isolamento. Você me entendeu, gente? Vocês estão me ouvindo, me entenderam? O que eu quero esclarecer para vocês é, na tarde desse dia, no nome de Jesus, seja curada. Seja uma pessoa diferenciada. Dificulta a entrada das maldades do narcisista na sua vida. Dificulta. Coloca barreira, dificulta. Curada, saudável, feliz, resolvida e bem relacionada não somente com você mesma, mas também com as pessoas que você conhece. Se abra de verdade. Se abra, né? Porque tem pessoas que, de verdade, isso que eu vou falar é sério, porque eu já passei por isso. Tem pessoas que não é pra gente dar nem um bom dia, sabe? Que não merece mesmo. E a gente, por ter o lado muito legalzinho, né? Maneiro, a gente é boa gente, a gente pega essa pessoa e senta ela na nossa mesa e dá o nosso melhor pra ela, em vez de dar pra gente aquilo que é melhor. Então, a gente aprende a selecionar as pessoas e colocar elas nos lugares exatamente que elas merecem. O lugar do narcisista é o lugar que ele tenta empurrar as pessoas, que é um lugar de destruição, de dor, de decepção, de crueldade e de maldade. Esse não é o lugar da vítima, esse é o lugar do narcisista. E na sua mesa, na sua cadeira, não tem vaga para isso, tá bom? Fica com essa reflexão, que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua família, os seus filhos, o seu trabalho, a sua saúde. Que Deus venha te abençoar ricamente. Muito obrigada pela sua atenção. E você que pode estar me ouvindo, compartilha nossos vídeos. Tem sido uma bênção para a glória de Deus.